A paz do Senhor, amados. Aqui é o pregador Emanuel e vim trazer mais um momento de fé que está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28, 29 e o 30, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amados, essa passagem é muito conhecida por muitos pregadores, muitos ímpios e muitos cristãos, porque foi uma passagem marcante na vida de Pedro. Porque foi uma passagem que Pedro, acima da sua pouca fé, andou sobre as águas. O mais interessante é quando Jesus aparece no meio da noite, há uma tempestade, há um vento, que o barco balançava para um lado e para o outro. E quando Jesus aparece, os seus discípulos, temendo, e um grita: é um fantasma. E Pedro, automaticamente, que é o que sempre se levantava, era sempre aquele que tinha pouca fé, mas era um homem de coragem, e pergunta: quem és tu? E Jesus diz: sou eu, não temas. E Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Jesus fala para Pedro: vem. E Pedro vai, anda sobre as águas. O mais interessante é que quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a temer a tempestade, os ventos, porque ele perdeu o foco, ele perdeu o alvo que era Jesus. E quando a gente perde o alvo que é Jesus, a gente começa a naufragar, a gente começa a ver defeito onde não tem, porque o alvo é Jesus. Mas quando você vê Jesus, você não vê defeito, porque Jesus é perfeito. Mas quando a gente olha para as tempestades e olhando para a dificuldade, a gente vai naufragar, porque a gente perdeu o foco que era Jesus. O mais interessante é que quando Pedro começa a afundar, havia 11 discípulos num barco. Ninguém desceu para tentar salvar Pedro quando Pedro ia submergir. Eu quero trazer para os dias de hoje, amados, que muitos momentos na minha vida e na tua vida, quando você estiver submergindo, vai ter muitos amigos ao teu lado, vai ter muitos profetas ao teu lado, vai ter muitos crentes ao teu lado, mas ninguém vai te estender a mão, labassuri anda, labassuri alabás, porque Jesus não permitirá. Porque quando Pedro desceu às águas, Jesus andou nas águas e disse: não temas, homem de pequena fé. Jesus estendeu a mão para Pedro e trouxe Pedro de volta. Amados, eu quero te dizer que quando você estiver prestes a submergir, o general de guerra, o grande eu sou, o todo-poderoso, vai estender a mão na hora certa, no momento certo. E quando aqueles que estavam pensando que você ia cair, Jesus vai dizer assim: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Que Deus em paz abençoe. Esse foi mais um momento